Bom, pessoal, aqui mais uma aula, né? Bem-vindo a essa aula. Bom, nessa aula aqui a gente vai criar o nosso próprio componente. Uma coisa que é muito comum a gente fazer no React Native é a gente fazer o nosso próprio componente. Por quê? Porque se a gente tiver uma tela só, imagina que vai ter vários componentes, vai ter o header, vai ter o feed, vai ter... Assim, vai ficar muita coisa aqui. Principalmente se a gente fosse trabalhar com listas, nossa, isso daqui ficaria, mais de 100 linhas brincando, né? Sem contar os estilos. Então, uma coisa que a gente faz aqui no React Native é criar nosso próprio componente. E aqui a gente vai fazer isso nessa aula. Bom, eu vou criar aqui uma pasta, chamar ela de src. Dentro dessa pasta eu vou chamar de componentes. E aqui dentro de componentes eu vou falar meu botão. Perceba que eu estou colocando ele aqui como letra maiúscula porque ele é um componente. E dentro dessa pasta eu vou criar um index.js. Aqui a gente pode copiar, mas eu vou fazer aqui na mão. Eu vou importar o React. Aí eu vou tb aqui, ó, em app. O nosso componente ele é uma função, ok? Então a gente vai criar essa função export default function e aqui o nome do nosso componente eu vou chamar meu botão, tudo junto aqui. E aqui nós vamos tornar o nosso componente de fato, né? O que vai aparecer na tela de fato é o que está dentro do return. O nosso componente todo está dentro dessa funçãozinha aqui. Bom, aqui eu vou colocar um touchable paste. A gente já viu sobre ele. E aqui eu vou colocar um texto. Aqui. Vou colocar clique. Aqui eu vou colocar um estilo em linha mesmo, tanto faz. Vou colocar um background color de vermelho. Um padding de 10. Aqui no texto. Aqui no texto eu vou colocar um font size de 20 e um color aqui de branco. Beleza, eu vou salvar essa carinha. E como que a gente faz para ele aparecer aqui? Da mesma forma que a gente importou os componentes aqui em cima e chamou eles, a gente vai fazer isso. Então eu vou importar, aqui import, o nome do nosso componente é meu botão from ponto barra src barra componentes e barra meu botão. Daí aqui é só a gente usar ele como componente normal, que a gente já está acostumado. Aqui, ó, salvei aqui. Vamos ver se ele já aparece. Aí, ó, apareceu aqui, ó, clique. Bem legal, né? Mas e se eu quisesse colocar aqui, em vez desse clique, imagine se isso aqui fosse um formulário, eu quisesse reaproveitar esse componente, né, esse botão. Aí aqui eu poderia colocar outras coisas, né, enviar, se eu colocasse aqui, por exemplo. Só que toda vez eu teria que vir aqui no código e mudar, isso daqui é meio trabalhoso, né? E imagina que eu vou usar esse botão, sei lá, em 15 telas, por exemplo. E cada botão teria um texto diferente. Como que a gente vai fazer isso de forma que nem nos nossos componentes aqui, por exemplo, o text input que a gente passava placeholder, né? Como a gente pode fazer essa jogada? Os nossos componentes, eles vão receber aqui uma propriedade chamada props. Tem que ser props mesmo aqui, não pode colocar aqui em banana, tem que ser props. E o que vai ter dentro desses props? Aqui a gente vai poder passar uma propriedade para esse carinha aqui. E aqui a gente pode chamar de qualquer coisa. A gente pode colocar, sei lá, texto dentro do botão. E aqui eu vou colocar salvar, por exemplo. Eu vou salvar aqui. E como que a gente vai ter acesso a esse cara, né? Primeiro eu vou dar um console.log no props. Vamos ver que ele retorna pra gente. Salvei. Aqui, ó. O nosso props, ele é um objeto, né? Os objetos caracterizam aqui pelas chaves. Dentro desse objeto tem a nossa propriedade que a gente colocou aqui, ó. É exatamente o mesmo nome.
e aqui o valor dela, salvar. Então aqui, ó, eu posso vir aqui, colocar props, ponto, texto dentro do botão. Aqui eu vou salvar. Ó, já mudou na tela, legal, né? Agora aqui eu posso colocar o que eu quiser, eu posso colocar, sei lá, enviar. Se eu salvar ele já altera, excluir. É, bem legal. Mas isso daqui ainda assim fica de uma forma meio diferente, né? Porque a gente está acostumado com o Touchable Paste de passar aqui, a gente abre ele e fecha ele, né? E para a gente fazer que ele pareça um pouco mais esse carinha, a gente pode, em vez de fazer assim, ó, a gente pode realmente abrir e fechar o nosso componente. Aqui, ó. Eu vou abrir e fechar nosso componente. E aqui dentro eu vou passar o enviar. Enviar. Só que se eu salvar, percebam que aqui ele está recebendo um tal de children, que antes não tinha esse children. Por quê? Porque todo componente que a gente abre e fecha, ele recebe um filho, né? É aquele lance que eu já tinha comentado. Componente pai, componente filho. Então aqui a gente pode até colocar props.children aqui, né? E se a gente salvar, ele vai funcionar normalmente. Só que aqui a gente não tem um controle de mudar, né? Colocar aqui, sei lá, chamar aqui banana, que nem a gente colocou, porque ele não existe. Então a propriedade children, ela realmente não pode ser alterada. Então sempre que você for colocar um filho dentro do seu componente, a gente vai chamar ele aqui como children, ok? E dessa forma, até tudo bem, mas imagine que a gente tem vários textos, um componente super complexo, e toda vez a gente tem que colocar props, ponto. Tem uma forma de facilitar isso. Como o nosso props, ele é um objeto, a gente pode desconstruir ele aqui, ó, e colocar só children. Beleza? Aqui, ó. Que ele vai funcionar da mesma forma que eu esqueci. Aí, ó. Agora funcionou, belezinha. E aqui continuo podendo passar as propriedades. Eu vou colocar aqui, ó, cor de fundo. Eu vou colocar a cor de fundo, vai ser um blue. E aqui, ó, eu tenho que colocar exatamente este nome aqui, que eu passei. Então aqui, ó, cor de fundo. Em vez de eu receber o background color aqui, eu vou colocar cor de fundo. E vou salvar. Aí, ó, agora a gente já está recebendo a propriedade, né? E aqui o nosso filho. E aqui a gente revisou, né? Que a gente pode desconstruir ele. Então, resumindo tudo que a gente viu, de uma forma bem rápida e fácil. A gente criou nosso componente aqui dentro de src, componentes e o nome do nosso componente. A gente, aqui no arquivo, a gente criou, né, o nosso componentezinho, importou o React, importou o que a gente vai usar do React Native, criamos a nossa função, né, que na verdade ele é um componente, e aqui a gente recebeu alguns parâmetros. A gente viu que a gente pode desconstruir o props para não ter que ficar repetindo toda hora props. A gente pode só fazer dessa forma aqui. E a gente viu também uma propriedade chamada children, que ela sempre vai ser children. O nome dela não vai mudar. O que é esse carinha? Esse carinha aqui é basicamente que a gente passou aqui no text. A gente abre e fecha a tag e passa o que a gente quiser aqui dentro, que ele vai colocar aqui dentro pra gente. A gente também viu que as propriedades que a gente põe quando a gente desconstrói o props tem que ser exatamente o mesmo nome. E bom, eu acho que por essa aula é isso. É um conceito bem tranquilinho da gente fazer. Se você quiser explorar um pouco mais, eu deixo aqui como desafio fazer um componente um pouco mais complexo, fazer por exemplo um header, que daí teria lá um ícone, aí que seria a logo, né? A logo, que daí seria depois um outro ícone, por exemplo, e aqui a gente poderia trocar a logo, trocar o texto, trocar a cor, bem legal. Uma coisa a gente viu aqui meio que superficialmente é essa renderização aqui dos estilos de uma forma dinâmica, né? Que aqui eu consigo
não está embutido direto no código. A gente pode passar aqui pelas propriedades. Isso a gente vai ver um pouquinho mais a fundo no futuro, ok? Bom, pessoal, por essa aula é isso. É um tema bem tranquilo. Caso eu tenha passado muito rápido, põe aí nos comentários que eu vou responder todo mundo tiver dúvida. E, bom, é isso. Te vejo na próxima